estão ouvindo, pessoal? Sim, Sim. professor. Tá muito chato isso que eu estou falando? Não, é porque caiu o link mesmo. Não, que você eu tava sei. falando. Mas eu estou falando, tá muito chato? Continua? O que vocês acham? Não, pode continuar. Tô prestando atenção. Tá da hora. Tá interessante? Ô, professor, continua aí que vai ajudar a gente na próxima decisão, por favor. Tá bom. Eu estava falando aí para vocês, né? Só para encerrar isso daí, que é o outro conselho que eu dou. Escreva tudo e converta tudo para números. Ô, professor, tira uma dúvida. Dar o aumento vai diminuir a evasão? Sim ou não? Vai. Vai? Mas você não consegue reverter isso depois. Tá. Então, você tem que saber, sabe, ser bem parcimonioso. Você tem que converter tudo em números. Quanto que você ganhou em números, quanto você ganhou para a empresa. Lá na empresa, ela está só interessada em números, tá? Em ganhar. E eu fiz isso, exatamente isso. Eu fui para o meu chefe, quando ele foi fazer a avaliação, você lembra o almoxarifado? Almoxarifado, eu consegui fazer isso, eu diminuí o custo, diminuiu tanto, a gente conseguiu quebrar tanto, deu tanto ganho aqui para a empresa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O meu chefe nem se lembrava mais do almoxarifado. E eu fui lá e pum! Tá? Aí ele pegou e falou, tá, legal. E o que você quer? Eu falei, eu quero um carro da empresa. Tá bom. Eu vou falar com o presidente e a gente vai ver isso aí. Em um mês eu estava com o carro da empresa. Um carro bom. Tá? Então, se eu fosse para essa reunião de avaliação, o que você fez? Você acha que ele ia se lembrar do almoxarifado? Você acha que ele ia se lembrar de quanto ganhou, quanto que deu? Tá? Se não é você, quem faz a avaliação é você. Quem se dá a nota é você. Se você não souber se valorizar, você não ganha. Você não tem aumento, você não tem promoção, você não tem nada. Se você souber se valorizar, você ganha o mundo. Tá? Mas é lógico, você tem que entregar, não é dizer, fala qualquer besteira lá, ganhei 10 mil, ganhei 100 mil, prova. Não, você tem que realmente entregar aquilo que você está prometendo, aquilo que você falou. Tá? Mas nesse momento, depois que você entregou, se você não anotar isso, ninguém vai se lembrar. Você tem que anotar e quando for na avaliação, é essa hora que você tem que jogar isso na mesa. São as cartas que você joga na mesa. Pá! Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Eu ganhei tanto para a empresa. Tá? E aí, se a empresa realmente achar que valeu a pena reconhecer vocês têm um caminho grande aí. Você pode até não ser promovido naquele momento, naquela hora, mas você começa a ser bem visto, você começa a ser visto como, esse é um funcionário potencial aqui da empresa, é um potencial para o futuro, tá? Que é uma coisa interessante. Bem, pessoal, então, esse balanço de scorecard, ele é feito para empresas, ele é feito para áreas e ele é feito para funcionários. Para a empresa, a gente vai medir por meio de indicadores. E eu tenho indicadores aqui de lucro, de marketing, ou seja, de vendas, de clientes, de produção e de inovação. Então, aumento no lucro, quanto que foi o aumento no lucro? A minha base sempre vai ser o 15º período, tá? Então, aumentou 10% em relação ao 15º período. Aumento no faturamento. O faturamento é o total que se recebe. Só que desse total que se recebe, uma parte é lucro, mas uma outra parte é para pagar os produtos, é para pagar os funcionários. Então, faturamento é uma coisa, é as vendas. Lucro é outra, é o que sobra depois de você pagar tudo. Tá? Então, quanto que aumentou o lucro? Quanto que aumentou o faturamento?
tudo em relação ao 15º período, e qual a margem de lucro operacional. Margem de lucro, nós vamos ver no segundo bimestre. Market share. Market share eu posso ter de dinheiro, quanto que a empresa pega de dinheiro, e de quantidade, quanto que ela pega de volume. Market share, pessoal, é a pizza. Quanto que cada um fica, qual o tamanho? A pizza é todo o mercado. Qual o tamanho de cada fatia para cada empresa? Tem empresa que vai receber menos e tem empresa que vai receber mais. Tanto em dinheiro quanto em quantidade. Tá? Então, esse é o conhecido como market share. Tem o custo unitário. Custo unitário, a gente falou aqui da Spot, custo unitário 48,4. Tudo bem, consegue com aquele preço pagar o custo. Será que ele paga a despesa? Não, não paga a despesa. Tanto que, olha só, margem de lucro negativa. Não está conseguindo pagar. Vendeu muito, mas está tendo prejuízo. Por quê? Porque o preço está muito baixo, mal paga o custo. Vocês lembram, né? O custo é o que gasta para fabricar. Mas fora o custo, tem as despesas também, que despesas administrativas, despesas de aluguel, e aí vai, tem um monte de despesa. Ele está conseguindo pagar o custo, mas não está conseguindo pagar as despesas. Está tendo prejuízo. Tá certo? Está vendendo muito, não resta dúvida. Eu vou pegar tudo isso, todos esses índices, e eu vou dar um peso de 15% no aumento do lucro, 15% no aumento do faturamento, 15% na margem de lucro operacional, 15% market share, 15% no outro market share, 10% no custo unitário, giro do estoque. Giro de estoque é o número de dias que a mercadoria fica parada no estoque até ser vendida. A grande maioria, a mercadoria entra e sai do estoque, nem para. Mas tem empresa, que nem essa daqui, que fica quase 4 meses parada no estoque pegando poeira. Mercadoria parada no estoque é dinheiro parado. Tá? Nível de inovação. Nível de inovação. E se pegar tudo isso, dando aqueles pesos, eu vou chegar nessa pontuação. A empresa que está melhor é essa Contab, com 10, a Fred com 9,2, tem uma pontuação de 12, 9, 8. Então, não dá ainda para vocês serem promovidos. Como promovidos? Vou acessar aqui a Contab. Então, aqui, Contab. Se vocês forem ver aqui na ajuda, plano de carreira, quando vocês atingem 20 pontos, está todo mundo como estagiário, com 0. Quando você atinge 20 pontos, você é promovido para trainee, 40 analista júnior. Então, vocês vão ver que tem aqui, pontuação atual, 10, e o cargo. No caso, eu sou professor, então está aqui como professor. Mas de vocês vai aparecer aqui estagiário. Na hora que vocês forem promovidos, tá? Vocês passarem de 20 pontos, vocês vão passar aqui para trainee. E assim sucessivamente. Tudo bem? Bem, pessoal, vocês conseguem ver esses relatórios? Eles aparecem aqui para vocês. Opa, não aqui. Se vocês vierem, esse relatório, eles estão aqui em informações, resultados, que é aquele primeiro que eu apresentei, e informações BSC, que é esse daí, é o Balanced Scorecard, que aparece aqui para vocês darem uma olhada, tá ok? Então, vocês têm esses relatórios aí para analisar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Pro.
Então, é isso. E agora nós vamos para a aula de hoje. Então, se alguém tem alguma dúvida, me preparem uma jogada já para a semana que vem, tá? Então, semana que vem a gente roda de novo na terça-feira. Bem, pessoal, dando uma olhada aqui, deixa eu ver aqui. Professor, peraí, mas só um minuto. A gente tem que fazer. Tem alguma coisa para a gente fazer aqui nesse jogo para a semana que vem? Sim, vocês têm que preparar uma nova jogada, porque aquele ano já foi. Tá, eu não lembro como é que faz a jogada. Você. Em Pode decisões, só. todas as decisões. Ah, tá. Todas as decisões. Isso. Aí, depois que você preparou a jogada, você vai lá no previsto, tá? E aqui no previsto, você vem aqui em todas as decisões, toma a decisão. Vem aqui no previsto, vê no demonstrativo de resultados se você está tendo lucro e vê no fluxo de caixa se está com dinheiro. São as principais coisas que você tem que ver. E o resto você pode até ver. Mas o principal é, está tendo lucro? Tem dinheiro? São as perguntas principais que você tem que responder. Tudo bem? Não quer dizer que vai vender aquilo que vocês previram. Aquilo é uma previsão de vendas. Tá? Então, vocês vão tentar chegar num número lá. Vocês estão vendo previsão de vendas, né? Na área, acho que o planejamento e controle de produção. Vocês vão ter que aplicar essa previsão de vendas por escrito aí para o professor Paulo Altman, né? Já falou sobre isso? Professor, nem sei quem que é esse professor aí. Tá. Então você não deve ter planejamento PCP. Professor, eu fiquei um pouco em dúvida. É para fazer qualquer ação ou relacionada a alguma coisa específica? Vocês que vão decidir. Vocês vão ter que tomar alguma decisão aí. Tá. Ou várias. Você pode ir até a semana que vem e todo dia fazendo uma meia dúzia, 20, 40, 50, quanto você quiser. Vai valer a última. Entendi. Tá bom? A gente pode fazer as mudanças e já ver o DRE. Isso. E vai vendo, testando. Vai testando o DRE, vai testando o fluxo de caixa. É isso que vocês têm que fazer. Tá. Bem, pessoal, vamos lá. Então, nós estamos aqui na aula de contabilidade, né? Nós vimos ontem saldo inicial, não foi isso que nós vimos, pessoal? Nós não começamos o balanço lançamento, começamos? A gente fez aquela planilha só. Tá. Então, vamos começar hoje, tá, pessoal? Nós temos pouco tempo hoje, não tem jeito, mas vamos explicar aqui algumas coisas. Vou dar um pouco de teoria, não tem jeito, tá, pessoal? Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Colaboradora mais aulas. Isso. Está previsto 3 aulas para isso, tá? Na verdade, vai ser 2h30, porque hoje metade da aula já foi com o jogo de empresa. Tá? A gente vai falar um pouco de diário, lançamentos, contas contábeis, partida dobrada, fechamento do balanço. Não acho que vai dar tempo de fazer um exercício hoje. Então, a gente já faz o exercício na próxima aula, que é segunda-feira, já logo no começo. Tá? Diário. Tá, pessoal? As empresas, elas têm um livro que se chama livro diário. Antigamente era assim o livro. Nas empresas comerciais, esse livro ficava no caixa e o caixa ia anotando. Na sequência, tem um número sequencial aqui, data tal, vendeu 20 metros de tecido, valor tanto. Vendeu tanta coisa, vendeu botão, linha, tanto. E ia fazendo aqui sequencialmente as vendas, as compras. O fornecedor entregou aqui 2 lotes de tecido, pagou o valor tanto. Então, esse era o livro diário. É que nem um diário pessoal, né, pessoal?
O diário que a gente faz, que as pessoas que fazem diário faz, ele é um diário cronológico, tem uma cronologia aqui, ele está na sequência cronológica. Esse diário contábil, ele era numerado, tinha um númerozinho aqui, e carimbado pela junta comercial, para ninguém arrancar uma página, tá? Imagina se o cara quisesse fazer uma fraude fiscal, ele arrancava uma página que tinha muito valor que ele tinha recebido e falava, isso aqui não aconteceu. Tá? Então, é tudo numerado, tudo numeradinho. Depois dele ser escrito, tá, pessoal? Ele passou a ser copiado. O pessoal escrevia numa máquina de escrever, numa folha de carbono, ou seja, deve ter visto uma folha de carbono, virada ao contrário, num papel. Aí passava isso para uma gelatina, e da gelatina passava para o livro. Eu trabalhei no escritório de contabilidade quando eu era moleque. Eu fazia muito disso. Bicho, e às vezes eu errava. Eu trocava a página e ele é numerado. Dava um trabalho, aí o chefe ficava puto da vida. Falava, você vai lá na junta comercial, tá? Você vai levar um documento tal e justificar que está trocado. E eles vão ter que carimbar esse documento, carimbar o livro, sabe? Porque você trocou, na hora que você foi fazer o decalque, você trocou as páginas. Fora a bronca, né? A baita de uma bronca de ter feito isso, né? Ainda tinha que ir lá, dava um trabalho burocrático considerável, né? Para eles registrarem que as páginas estavam trocadas. Bem, esse livro diário, ele no começo era manuscrito, depois ele passou a ser feito por decalque, era escrito à máquina, mas era decalcado aqui em cima, tá? E hoje está na memória do computador, não existe mais. Mas ele é obrigatório, a lei brasileira, ele exige que tenha um livro diário, que é basicamente isso. Você vai botar número do lançamento, data do movimento, histórico, conta de débito, conta de crédito, valor. Isso aqui a gente nem viu e nem vai ver. Tá? Então, é sequencial. E ele serve para a gente descobrir o que aconteceu e para poder fazer a contabilização. Então, você vai fazendo a contabilização, a cada transação aqui, cada transação que acontece, você vai fazendo a contabilização. Você vai trabalhando em cima disso, tá? Então, esse que é o livro diário, tá? Os lançamentos, tá, pessoal? A gente vai fazer... tem alguém aqui que viu razonetes, viu como se contabiliza com razonete, pessoal? Da administração, tem alguém que fez isso, que viu por razonetes a contabilidade? Eu nunca vi, professor. Nem sei o que é isso. Nem eu. Não. Mesmo o pessoal de engenharia, já tive alunos da engenharia que fizeram técnico de contabilidade. Então, eles viram isso daqui. Nós não vamos ver isso daqui. Isso é um razonete ou conta T. Por quê? Porque ele parece um T, né? Parece um T grande. E o pessoal usa isso aqui para simular a contabilidade, principalmente para ensinar a contabilidade. O cara que já é contador, já é safo em contabilidade, ele vai direto aqui no livro diário e coloca débito e crédito, já sabe exatamente o que está acontecendo. Mas para as pessoas que estão começando, elas vão aqui na conta T para tentar descobrir o que está acontecendo. Eu montei um método diferente. Eu vou usar aquilo que a gente chama de Canvas. Vocês devem ter visto isso, quem fez empreendedorismo deve ter visto isso lá no Business Model Generation. Tá? O Canva, não sei o quê. Isso não é novidade, isso não é coisa nova. Tá? A tabela periódica é um Canvas e foi feita em 1800. O jogo de xadrez, o jogo de gamão é um Canvas e foi feito há milhares de anos atrás. Eu não sei há quanto tempo foi feito o xadrez, há quanto tempo foi feito o gamão, tá? Mas é muito antigo. E não deixa de ser um canvas. O xadrez simula um campo de guerra. Então, você consegue ter uma visão de toda a cena de guerra, né?
que está acontecendo. E aqui também eu consigo ter uma visão de todo o balanço e todo o DRE aqui embaixo, o que está acontecendo. Essa que é a vantagem do Canvas. Aqui você não consegue ver o que está acontecendo em termos de balanço. Aqui você consegue ver o que está acontecendo com o balanço. Então é isso que a gente vai ver. Nós vimos ontem o saldo inicial. A gente pegou aquele documento que a gente chama de balancete de verificação. Ou pode ser até o balanço do ano passado. E transferiu os valores para as contas. Vocês fizeram isso ontem, não fizeram, pessoal? Fizemos, Pro. Tem um exercício para entregar domingo, né? Vocês sabem, né? Então, preparem esse exercício aí, que é simples, é muito simples de fazer isso. É pegar o balanço e colocar no lugar certo aqui, tá? Bem, isso é a primeira coisa. Por quê? Porque eu preciso colocar o saldo inicial. O saldo inicial, tá? É o saldo final do ano passado. Nós já discutimos isso ontem. Depois, eu vou fazer as transações. No nosso Canvas, tá, pessoal? Só dá para fazer 9 transações, porque eu só tenho 9 colunas aqui de um lado e 9 colunas do outro. Tá? Não dá para fazer mais do que isso. Eu teria que ter, para cada transação a mais, teria que ter 2 colunas a mais. Como isso aqui é só acadêmico, é só para ensinar contabilidade, não tem problema nenhum. Na empresa você não vai encontrar isso. Mas o computador que está fazendo a contabilidade lá, ele está fazendo isso na realidade. Tá? Eu já desenvolvi sistemas de contabilidade, de contabilização, eu já até comentei isso com vocês, tá? E ele faz isso. É continha de mais e de menos. Menos e mais. É só entra e sai, entra e sai, entra e sai de cada conta contábil. Tá? Não é nada diferente disso. Bem, e eu tenho aqui o diário. A gente acabou de falar do diário. O diário é sequencial. Ele está em ordem cronológica e ele vai falando o que está acontecendo com cada uma dessas contas dia a dia. Tá? A gente já deve ter falado disso, que a conta ela aumenta se aumenta o valor, ou diminui se diminui o valor, é positiva se aumenta, se negativa se diminui. Do lado esquerdo é o ativo, são os bens e direitos. Se aumenta o bem, aumenta o valor, é positivo. Por exemplo, eu tenho 2.400 no banco. Se eu deposito 400, é positivo. Aumentou em 400. Vai para 2.800. Se eu tiro 600, vai para 2.200, é negativo, diminuiu. Quando eu falo positivo, negativo, não é no sentido pejorativo, é ruim ou é bom. Não é isso. É sinal, é sentido matemático puro. Positivo aumenta, negativo diminui. No passivo, o que é o passivo? O passivo são as dívidas e obrigações da empresa. Se a dívida aumenta, aumenta o passivo. Por exemplo, fornecedores, eu estou devendo 2.400. Se eu compro mais 800 aí a prazo, vou estar devendo 3.200. Esses 800 foi positivo. Quando eu pago as dívidas, é negativo. Então, eu paguei 500, diminui de 3.200 para 2.700. Foi negativo. Tá? Então, é essa convenção de sinais, tá, pessoal? A gente falou da partida dobrada também, algumas aulas atrás. O que é isso? Primeiro, a gente fazia uma lista. Tenho que pagar tudo isso. É uma lista. Agora, melhor do que simplesmente fazer uma lista simples, seria eu fazer uma lista em que eu falo da onde que sai o valor e para onde que vai. Então, olha só, essa mesma lista, vou fazer aqui. Primeiro, eu tenho que receber salário, origem, salário, destino, vai para o banco. Depois, sai do banco, vai para o dentista, paguei 4.000. Sai do banco, vai para o mercado, paguei 3.000. Sai do banco, vai para aluguel, paguei 2.000. Sai do banco, vai 3.000 para contas. É melhor do que eu fazer essa lista simples. Eu tenho mais informações aqui. E isso é o que é conhecido como partida dobrada. Eu dizer da onde saiu
e para onde vai o recurso. Isso é a partida dobrada. Saiu da onde e vai para onde. Tá? Então, exemplo, uma empresa comprou de um veículo, de um fornecedor, por valor de 50 a prazo. Se ela comprou 50 a prazo, ela está devendo para o fornecedor. Ou seja, o fornecedor aumentou a minha dívida com os fornecedores. O fornecedor, eu estou devendo 50 para ele, vou pagar a prazo. Então, aumenta, positivo. Agora, eu não posso ter aquilo que a gente chama de lançamento perneta. Pelo menos eu vou ter que uma origem ou um destino. Eu posso ter várias origens, eu posso ter vários destinos. Por exemplo, o salário foi uma parte para o banco, uma parte para o caixa. Eu tenho 2 destinos e uma origem. Poderia fazer isso também. Só que a soma tem que ser iguais. Tá? Então, o que vai para o banco mais o que vai para o caixa tem que ser igual ao que saiu, ao que é a origem, ao salário. Bem, então, veja só. Então, estou devendo 50, aumentou minha dívida. 50 positivo. Por outro lado, agora, eu tenho mais um bem, que é um veículo, que vale 50. Se eu quiser vendê-lo para gerar dinheiro, gerar recursos, estou precisando de grana, eu tenho esse bem. Então, está sempre equilibrado o ativo com o passivo. Tá? Está sempre equilibrado. Bem, eu não sei se vai dar tempo de a gente começar agora o exercício 10h20. Dá para a gente começar a fazer algumas transaçõezinhas só para esquentar, mas não dá para terminar hoje, de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Me abra o Excel. Esse não é o de ontem. Deixa eu pegar aqui no... Professor, até uma dúvida no de ontem. Eu tô Hum. fazendo tava fazendo, né, no caso, uma parte dele, e uma conta que eu chequei umas 10 vezes e não bateu. Aí eu posso tirar essa dúvida depois no final da aula? Pode, vamos tentar ver se a gente consegue ver depois no finalzinho. Eu Tá quero bem. que vocês me abram esse daqui, o 789, balanço patrimonial, lançamentos. Nós vamos começar com esse. Se vocês abrirem, pessoal, ele tem esse monte de pastas aqui. Nós vamos começar com a BE1. Então, tem o nosso Canvas. Então, aquele Canvas que a gente falou, o Canvas, está aqui, ó. A parte de saldo inicial, a parte de transações, que eu vou fazer os lançamentos, e o saldo final, que é a soma de toda a linha. Tá? E vocês vão ver o seguinte, ele está amarelinho, mas se ele não estiver batendo o ativo com o passivo, aqui, ó, valor calculado, ele fica vermelho. Se ele bater o ativo com o passivo, ele fica amarelo. Na hora que eu conseguir chegar aqui no valor esperado, ele vai ficar azul. Então, é uma maneira de a gente ir conferindo se a gente está indo para o caminho certo ou não. Tá? Eventualmente, ele pode até ir para o azul na metade, mas vocês têm que fazer o exercício até o final, não adianta fazer até metade. Ele ficou azul porque, por uma coincidência, o total do ativo bateu aqui com o valor esperado, e o total do passivo também, mas foi coincidência. Você tem que fazer todo o exercício para ir realmente ver se ele ficou azul. Tá? E a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar esses saldos iniciais aqui do balancete de verificação aqui. Então, vamos pelo menos tentar colocar esses saldos iniciais. Eu vou dividir a tela, tá? Então, já está faltando 10 minutos. Vou pedir para vocês, pessoal, coloquem presente aí no chat, para não esquecer. E vamos pelo menos colocar os saldos iniciais.
Então, aqui, aluguéis a pagar, 5. Então, aluguéis a pagar, 5, é uma dívida, estou devendo 5, coloca 5 aqui em saldos iniciais. Caixa, 100. Tá? É o SE1, tá, pessoal? Caixa, 100, 100. Repara que a hora que eu vou colocando o saldo inicial, ele já vai me finalizando aqui o saldo final, né? Essa conta aqui é a soma de tudo isso, de toda essa linha. Capital, 300. O capital é 300 aqui, ó. Passivo. É o que a empresa está devendo para os donos. A gente já falou disso. Contas a receber. Contas a receber, eu vendi a prazo e os clientes estão me devendo 125. Empréstimos a pagar, 40. Se eu não falar nada, só deixar empréstimos a pagar, é curto prazo, é circulante. Se eu falar LP, é longo prazo. Equipamentos, 40. Equipamentos aqui, 40. Estoque de produtos, é estoque de produtos acabado, 20. 20 aqui. Tá? Fornecedores. Fornecedores é o que eu estou devendo das empresas que eu estou comprando a prazo, 25. Lucro, prejuízo acumulado. Quando está entre parênteses, está negativo, tá, pessoal? Se eu tenho um lucro, prejuízo acumulado, o que é isso, hein? Como assim, Pro? O que é um lucro, prejuízo ou prejuízo acumulado? Negativo. É uma dívida? A dívida? É um prejuízo. Eu tive prejuízo no período anterior. Vocês viram que teve empresa lá no jogo de empresa que teve prejuízo. Ele está tendo prejuízo aqui, ó, menos 20. Está negativo. Participações, 100. Participações são as ações que a empresa compra de outras empresas. 100. Salários a pagar, 15. A empresa faz o balanço no dia 30, 31, no último dia do mês. E ela geralmente paga na primeira semana subsequente. Então, no dia 31 ou 30, ela está devendo o salário dos funcionários. Ela vai pagar logo, mas ela está devendo naquele momento. Terrenos, 50. São os terrenos que a empresa tem. E acabou. E ele ficou amarelo. Sinal que está batendo o ativo com o passivo. Ainda não está batendo com o valor esperado, mas está batendo ativo com o passivo, eu estou no caminho certo. Professor, uma dúvida. Eu posso colocar, quando for alguma coisa negativa, o tracinho de negativo antes ou tem que ser parênteses mesmo? Não, você não precisa colocar nada. Você põe menos 20. Ó, aqui, ó. Vou colocar ó, menos, tá vendo? 20. A própria fórmula aqui, desculpa, página inicial, aqui. O formato contábil, ele põe entre parênteses automaticamente. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Não precisa se preocupar de botar parênteses. Você põe menos 20, e ele, menos o valor, e ele já põe automaticamente, tá, pessoal? Bem, está faltando 5 minutos. Vai, dá para fazer alguma coisa ainda aqui. Vocês colocaram um presente aí, pessoal? Sim. Vamos lá. Pagamento de fornecedores no valor de 10. Eu paguei. Qual a origem do recurso? Ou eu paguei com dinheiro ou eu paguei com cheque. Eu tenho dinheiro no banco aqui, pessoal? O que vocês acham? Sim. Não. Quanto que está Você tem valendo o banco? Quanto que eu tenho no banco aqui? Zero. Então não tenho nada. Assim. Então não dá para pagar com dinheiro do banco. Você pode pagar com o dinheiro do caixa. Aí sim. Então eu vou pagar do caixa. Ele sai do caixa. Você tem que tomar cuidado sempre, pessoal, para ver se
Isso não é só para caixa, banco, para todas as outras contas. Se eu falar, recebi 140 dos fornecedores, dos meus clientes, dá para receber 140 se estão me devendo só 125? Não dá. Não dá. Então, tem que ser coerente, tá, pessoal? Não posso. Isso daqui não pode ficar negativo em hipótese nenhuma. Eu não posso falar, paguei 140. Paguei 140. Ele não pode ficar negativo. Nenhuma conta fica negativa. Aliás, só uma. Duas. Depreciação, que é negativa. Vocês vão ver mais para frente. E lucro ou prejuízo acumulado, se for prejuízo. Só isso pode ficar negativo. O resto, todas têm que ser positivo. Se tiver negativo, você errou alguma coisa. Tá certo? Bem, então eu posso pagar daqui. Qual a origem? Ou é caixa ou é banco, para eu poder pagar o fornecedor. Como eu não tenho dinheiro no banco, só pode ser caixa. Pessoal, eu tenho 100 no caixa. Se eu paguei 10, quanto que eu fico? 90. 90. Então, de quanto tem que ser esse valor? Como assim de quanto tem que ser esse valor? O valor que eu vou jogar aqui, para dar 90. Menos 10. Menos 10. Perfeito. Menos 10. Então, eu tenho que tirar 10 do caixa, diminuir o meu ativo, diminuir os meus bens e direitos para poder pagar. Concorda? Uhum. Sim. Por outro lado, eu estava devendo 25 para os clientes. Se eu pagar 10, quanto que eu vou estar devendo? 15. 15. Então, é positivo ou negativo aqui? Positivo. Não, negativo, né? Não, vai estar devendo Menos 15, 10. né? Menos 10. Não, eu não estou falando o saldo Ah, final. Eu estou falando beleza. aqui. Quanto que eu tenho que lançar aqui? Menos 10. Tudo que você lançar de um lado, você tem que lançar do outro também, né? Pra sempre Não compensar. necessariamente de um lado ou do outro. Eu posso lançar dos dois lados, que nós vamos ver aqui. Ó. Recebimento de duplicatas de cliente, valor de 5, valor depositado no banco. Então, os clientes me pagaram. Estão devendo 125, me pagaram 25. Se eles me pagaram 25, eles estão devendo quanto agora? 100. 100. Então, quanto que é o lançamento aqui? Menos 25. Menos 25. Agora, foi depositado no banco. Eu não tinha nada no banco. Quanto que eu tenho agora no banco? Você vai Eu não ter tinha 25. nada. Ele Ah, foi não, depositado no banco. Vou ter 25. Mais 25. 25. Mais 25. Olha só. Não é só de um lado e do outro. É aquilo que a gente falou. Se forem de lados diferentes, os sinais têm que ser iguais. Agora, pode acontecer que sejam dois lançamentos do mesmo lado. Então, um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo. Para quê? Para equilibrar. Para eu estar sempre com o total do passivo, do ativo, igual ao total do passivo. Olha aqui, ó, total do passivo, total do ativo. Está batendo. A planilha está amarelinha. Ela não pode terminar ficando vermelha. Para cada coluna que eu fizer, no final, tem que ficar amarelo. E quando eu terminar a última, tem que ficar azul. Tudo bem? Professor, isso aí praticamente seria o débito e o crédito, né? Exato. Exato. É o conceito do débito e o crédito. Só que eu nem estou falando isso. Eu estou falando de sinal. Vai cair a ligação na sequência. Nós continuamos na segunda-feira, tá? Fala, vamos ver se Só uma dúvida. Por que você colocou no 1 ou no 2? Não muda nada. O 1 é a transação número 1, é essa linha. O 2 é a 2. O 3 vai ser na 3. O 4 vai ser na 4. E assim sucessivamente. Entendi. Tá bom. Obrigado. Tá para cair, tá, pessoal? Todo mundo botou presente aí? Sim. Então, é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Tchau, professor. Até. Tchau, tchau. Até semana.